E aí, farináceos! Bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco. E aí, Luvas Cleverson. Hoje a gente vai falar de Cobra Kai, a quarta temporada. Galera, o que você vai ver nesse vídeo? Um resumo até a terceira temporada, até o final da terceira temporada, para você se situar aí, relembrar o que aconteceu e estar preparado para entrar na quarta temporada. O que esperar da quarta temporada? Então, o que vai acontecer? Qual que é a ideia? Qual que é a sinopse dessa quarta temporada? A gente vai falar um pouco do que os críticos e a galera tá achando dessa quarta temporada. E depois eu e o Lu vamos bater um papo sobre a quarta temporada e os nossos sentimentos. Então, roda a vinheta! Fala galera, antes de eu começar fazendo aí este breve resumo do que teve de Cobra Kai até a terceira temporada, se você estiver tendo algum tipo de problema com o seu dispositivo de streaming, dá uma olhada na lista aqui embaixo que a gente fez na descrição desse vídeo, porque a gente fez um pequeno resumo dos melhores dispositivos que você pode comprar para deixar a sua TV mais smart se ela já é, ou torná-la Smart TV se ela não for. E André, vamos lá, vamos fazer esse resumo que eu separei aqui, ele é simples, vamos ver se a gente consegue tocar nos pontos principais. A terceira temporada do Cobra Kai teve ali, retomou, né, o começo da temporada lá, a partir daquela briga violenta que teve, que colocou a vida do Miguel em risco. Ele foi para a cadeira de rodas, enquanto isso o Chris estava manipulando, como sempre, os alunos com aquela questão que ele tem de dominação e tudo mais. Com isso, né, ficou uma bagunça, porque o Chris ele só veio para misturar as coisas. Os protagonistas, que são o Daniel e o Johnny, acabaram indo meio que para caminhos diferentes, né? O Johnny foi buscar a redenção, enquanto o Daniel foi procurar respostas do seu passado, que ele foi lá pro Japão, encontrou pessoas importantes na vida dele, inclusive a mocinha e o vilão de um dos filmes do Karate Kid do passado, o que foi bem legal. Eles continuam fazendo isso muito bem, trazendo personagens da antiga, e a gente vai falar mais sobre isso para essa quarta temporada. Então, após brigas violentas entre os dojos, o torneio de Karate é cancelado pela prefeitura, porque gerou uma grande confusão, todo mundo ficou sabendo que o negócio é super violento e tudo mais, e aí no meio de todas essas inimizades entre Daniel, Johnny, Chris, toda essa bagunça que teve, eles até acabaram se juntando para tentar retomar o torneio, que é muito conhecido, né? É aquele torneio que tem desde o primeiro Karate Kid. A questão é, no final da terceira temporada tem uma certa ligação do Chris, e aí eles já dão eles fazem um nod, né? Eles indicam que o Terry Silver, que é o vilão do Karate Kid 3, o desafio final, estaria retornando, e foi confirmado isso em maio. A gente já, pra quem assistiu o primeiro episódio da quarta temporada, já vê que ele está presente, e eu só vi o primeiro episódio da quarta temporada. A gente vai falar mais sobre isso, mas é interessante. Como eu falei, é mais um vilão, é mais um personagem que já teve antes na história dos Karate Kid, que tá retornando. Enfim, esse ator original, que é o Thomas Ian Griffith, que ele faz o Terry Silver, ele volta pra reprisar o papel. Ele tava longe, inclusive, da atuação, André, desde 2007, cara. Ele mesmo falou que ficou surpreso. Então, no final da terceira temporada, o Chris liga pro Silver. Isso acontece logo depois de um flashback com os dois na Guerra do Vietnã, que pra mim é uma das melhores coisas que o Karate Kid o Cobra Kai, né, fez até agora, que foi dar mais profundidade pro personagem do Chris, que era sempre interessante, mas colocou ali bastante profundidade, porque mostrou naquele flashback que teve, desde aquele primeiro, nele lá trabalhando num restaurante, ajudando a menina que estava sofrendo um bullying, ele mesmo sofrendo bullying, né? Mostrou como que ele virou essa pessoa fria que ele é, sem no mercy, né? Então, eu achei isso super bacana. Eles exploram isso mais, mostrando esse lado da guerra dele. Então ele fala com o Terry Silver, e vale também relembrar alguns acontecimentos, né, das temporadas anteriores. O Miguel voltou a andar com a ajuda do Johnny, né, e ainda está longe de estar 100% recuperado, apto para lutar. Ele tem essa recuperação dele, é um foco forte na terceira temporada. E o Rob, cara, que já no primeiro episódio mostra que vai ser um personagem muito importante. Eu quero que você fale mais dele depois. O Rob continua surpreendendo, porque ele começa como um cara bem frustrado, né, com a história que ele tem com o Johnny, com o pai dele.
e aí ele fica um pouquinho amigo do Daniel, mas aí tem toda aquela confusão, ele tenta até se reconectar com o Johnny, mas aí ele vê com a relação que o Johnny tem com o Miguel, esse negócio um pouquinho novela que a gente tem, que eu adoro, que eles fazem muito bem. E agora o Rob decidiu abraçar nesse meio tempo aí, né, toda essa confusão, um outro mentor, que é o Chris. Só que assim, pra infelicidade dele, ele não sabe no que ele tá se metendo, né? Na verdade, eu acho que ele meio que sabe. Ele tá aprendendo mais sobre ele mesmo. E cara, esse é meio que um resumo. Eu sei que eu deixei muita coisa pra trás, mas é muita coisa mesmo. Como eu brinquei agora, é meio que uma novela. Então, eu acho que dá pra entender mais ou menos onde a gente tá agora, cara. Antes de você falar aí a sinopse dessa temporada, André, eu acho que vale a pena aí, galera, lembrar vocês que se vocês não se inscreveram no canal ainda, se inscreva, deixa o seu like, faz todo esse negócio, porque ajuda a gente pra caramba. A gente tá crescendo, a gente tá adorando os comentários de vocês, não só de Cobra Kai, mas de todos os títulos que a gente fala por aqui. Então, continua dando essa força pra gente, que ajuda a gente pra caramba. André, manda a sinopse aí da nova temporada agora. Galera, então aí ó, a quarta temporada chegou no dia 31 de dezembro, né, onde a maior parte da população estava de férias, para quem não trabalha em datas festivas, e ela saiu com 10 episódios, né, então eu já tô no episódio 8, eu sei que o Lu começou recentemente, mas eu já tô quase acabando, e cara, muita coisa aí, eu vou falar um pouco do que pode se esperar, né, o que é a sinopse, e daí depois a gente vai falar um pouquinho do que a gente tá achando. Então, o que é a sinopse dessa quarta temporada? Então, os dojos do Miyagi-Do e Presas de Águia, eles vão se unir para derrotar o Cobra Kai agora, que o Cobra Kai não é mais do Johnny, né? Ele é do Chris agora. E daí eles vão tentar fazer isso no torneio de Karatê Sub-18, que é o que o Lu tava falando, do torneio que tem desde os primeiros filmes do Karate Kid. E daí a Samantha e o Miguel, eles vão tentando lá manter essa aliança entre os dojos, né? E o Rob, ele vai apostar tudo no Cobra Kai. Então é meio que vai ter lá a Samantha e o Miguel tentando trabalhar junto, tentando manter o Lawrence e o LaRusso junto, tentando manter a aliança. E o Rob se desvincula e ele vai lá pro Cobra Kai. Daí as perguntas aí que vão surgir, né? Então o que a gente tá esperando dessa temporada? Quais os truques, né, que o Chris tá guardando na manga? O Daniel e o Johnny, eles vão abandonar a velha rixa para tentar derrotar, né, esse novo sensei, que é o sensei original do Cobra Kai, né, que é o Gracie. Será que o Cobra Kai vai se consolidar como um grande nome aí do karatê do West Valley agora, né? Com as novas lideranças. E esse torneio aí, o que vai acontecer nesse torneio? E eu acho que essas são as perguntas que estão deixando na entrada dessa quarta temporada para quem tá começando. Agora, vou falar um pouquinho do... Eu já tô assistindo, né? Já tô bem evoluído. Não acabei ainda, mas tô quase acabando. Então, vou falar um pouquinho do que eu tô achando, né? Que nem eu falei, eu tô no episódio 8 e tem algumas coisas aí. Teve esse retorno aí do psicótico vilão do Karate Kid 3. E como ele entrou na história, a forma que ele foi trazida pelo Chris pra entrar na história, pra mim, assim, foi meio... se fosse eu, não sei se eu ia, mas ele devia um monte pro cara, então tal. Então foi legalzinho, assim, conseguiram conectar legal para trazer ele pra história. E eu acho que o papel dele, a atuação dele tá sendo bem bacana, assim. Você via que ele, meio que antes dele voltar, ele tava um bananão, e depois, quando ele volta, como a personalidade dele muda, e começa a criar até uma rixa entre os dois, né? O Chris e ele, e como que agora ele tá entrando dentro do Cobra Kai, e qual é o papel dele dentro, tendo dois senseis, e tem um pouquinho dessa rivalidade que vai ser criada, que eu achei interessante trazer isso aí. Aí tem uma nova trama que vai acontecer aí com Anthony, né, que é o filho mais novo do LaRusso, que eu, sinceramente, não gostei muito, achei que não precisava, que é meio que invertendo os papéis do LaRusso e o Lawrence nessa trama nova, né? E mostrando como o menino no meio que não tá interessado em seguir os passos do pai
e que ele meio que é o bullying na escola, que ele que faz o bullying na escola. Daí tem a historinha nova lá do menino novo que entra. Então meio que conectando essas histórias iniciais do Karate Kid numa nova geração. Achei que não precisava, foi desnecessário. Podia ter mantido isso fora. E daí tem dois personagens aí que são muito queridos pelos fãs aí, que meio que voltaram aí, não muito grande, mas tiveram aparições, então para mostrar que eles estão de alguma forma aí ainda parte desse universo, né? Que foi a Raya, né? Que é o Paul Walter Hauser, e a Aisha, que a Aisha, ela na época lá, Nicole Brown tinha feito um monte de pôster no Twitter, metendo pau aí no Cobra Kai, porque que ela tinha saído, a galera ficou com dó dela, acho que doaram dinheiro para ela e tal. Teve toda uma história aí em torno dela, então ela voltou aí, teve uma apariçãozinha aí, até onde eu assisti até agora, que eu achei legal, interessante manterem esse vínculo dela na história, porque, afinal de contas, ela era a melhor amiga da Sam, né? Então desconectar ela totalmente acho que não faria sentido. Então tem um monte de coisa acontecendo. Eu tô achando, assim, que eles estão seguindo a mesma raiz, né, do que eles começaram, do Karate Kid. Eu acho que, na minha opinião, eu adoro o Karate Kid, eu adoro o Cobra Kai. Eu acho que tá ficando um pouco cansativo, tá precisando dar esse próximo passo. E talvez, como eu não assisti tudo ainda, talvez aconteça essa transformação na série. Achei que é muito do mesmo, você fica de saco cheio do Lawrence, do LaRusso, é sempre a mesma coisa. Ah, Mr. Miyagi, eu sou melhor que você. Então eu acho que eles podem mudar um pouco esse plot aí que tá chato. Acho que tá legalzinha a história dos adolescentes lá do Miguel, da Sam. Eu acho que essa história aí dessa geração intermediária tá legal. Acho que eles trabalharem nisso aqui e fortalecer, acho que é uma coisa interessante. Então, vamos lá. O topo aqui, LaRusso e Lawrence, acho que precisa dar uma ajustada porque tá ficando chato. O Chris com o novo sensei, acho que tá legal. A rivalidade entre os quatro e, né, esse torneio, essa coisa que vai acontecer, acho que é legal. Isso daí é o que tá criando esse plot da quarta temporada. Aí se a gente for para a geração do meio, né, você vai ver que os atores cresceram bastante, estão bem diferentes, né? Eles são adolescentes, eles ficaram um tempo fora das câmeras, então você vai sentir essa aparência física, uma alteração, mas legal a história deles, a rixa que tá rolando, as coisas que acontecem de um tentando atacar o outro, aqui no topo eles tentando segurar para o torneio e os conselhos que cada um dá para cada um, isso eu tô achando legal. A história do Rock tá bem legal pra mim até agora. A Sam vai ter uma historiazinha que eu não vou contar pra não dar spoiler, mas que é legal, que ela vai, né, mostrar um lado dela que ela não tinha mostrado até agora. E daí tem a nova geração aí, que é o filho do LaRusso, que é o Kenny, que eu achei que essa história era desnecessária, não precisava. Pra mim, tá encheção de linguiça. Então, assim, até agora, na quarta temporada, não tô gostando tanto que nem eu gostei das 3 primeiras temporadas. Ela tá uma temporada um pouco mais cansativa pra mim de assistir e tá muito do mesmo, tá muito da mesma, os mesmos ingredientes. Então é aquela coisa, né? A gente sabe que se fizer a mesma coisa o resultado vai ser igual, mas se você continua tendo um resultado igual, as pessoas que estão esperando não vão, né, ter esse próximo passo, essa próxima evolução. Então eu acho que eles estão deixando aí de inovar e estão jogando sempre a mesma fórmula que tá mantendo um pouco cansativo pra mim. Lu, falei pra caramba, então sei que você não assistiu muito ainda, mas o que você tá achando até agora? Cara, acho muito interessante de você ter falado isso, que não tá achando tão legal quanto você gostou das outras, porque eu e você é só elogios, sempre, né? A gente chegou a dar os dois nota 10 aqui no canal pro Cobra Kai. A gente já fez 2 vídeos sobre Cobra Kai, a gente ama. E faz sentido, cara. Por mais que eu só tenha assistido o primeiro episódio, faz total sentido. Eu sei que é meio que a essência do Karate Kid ter a rivalidade eterna entre o Johnny e o Daniel, e até começar a série sem ter muito
certo quem que é o vilão da história, porque, né, eles tentam brincar com a ideia de que todo mundo tem um pouquinho de vilão e de herói em si mesmo, então isso que eu acho que é legal, mas eu vou assistir pensando nisso que você falou, cara. Quando eu assistir o resto da temporada, eu vou ficar prestando atenção nesse lado aí, se tá realmente faltando dar uma mexida um pouquinho, porque realmente, é o que eu falo mais uma vez, tem aquele elemento novela, tem aquele elemento meio dramalhão, é normal, eles brincam com isso propositalmente, mas se eles estão exagerando nesse ponto, e no sentido de que você mesmo sentiu falta de, às vezes, dar uma mexida, né, fazer alguma coisa um pouquinho mais diferente para sair da mesmice, então é porque realmente eles entraram num patamar onde repetir e fazer mais do mesmo não vale a pena. Cara, tendo assistido só o primeiro episódio, eu gostei bastante, eu continuo com expectativas altíssimas, porque, primeiro, Terry Silver, que é aquele vilão lá do Karate Kid 3, que é um cara doidaço, né? É o par perfeito pro Chris. Ele tá de volta agora, e também não vou dar spoiler, mas ele tem um estilo de vida diferente, ele não é aquela pessoa que a gente esperaria ver quando mais velho do que a gente via quando ele era novo, né, nos filmes do Karate Kid das antigas. Então esse personagem eu acho que pode ser um grande diferencial, eu espero que ele mexa bastante com a temporada. Ele vai fazer parte, obviamente, do Cobra Kai, né, daquele dojo com o Chris. O Rob, eu acho que é uma das coisas mais interessantes do primeiro episódio, porque ele tá flertando ali com todos os lados, né, ele flerta ali com a ideia de... Ele deu uma chance pro Chris no final da última temporada, ele tá ficando no dojo lá do Cobra Kai só pra dormir, porque ele precisa de um espaço, ele não tem casa, né? Mas ele tá justamente nessa situação de vulnerabilidade, é meio que a presa perfeita pro que o Chris faz de melhor, que é manipular as pessoas. Então isso eu acho legal, a Tori tá lá também pra misturar um pouquinho as coisas, né? Todo mundo meio que com espírito de vingança. E eu gostei bastante da ideia do primeiro episódio de que eles agora têm que achar um equilíbrio entre dojos tão diferentes, que eu já brinquei aqui também no canal, André. Eu não sei qual que eu gosto mais, o estilo badass do Johnny, porque eu acho que é muito louco, ele é super rock and roll, ele tem o carro da hora e tudo mais, mas o Daniel também tem lá o Miyagi-Do, né, ele leva aquele negócio bem budista, bem da meditação, um negócio centrado e tudo mais, e é claro que esses dois lados acabam batendo de frente, né? Então eu tô curioso de ver o que vai acontecer pro resto da temporada. E a gente volta a falar talvez aqui mais pra frente sobre o que a gente acabou achando no final. Você vendo os outros 2 episódios e eu vendo todo o resto da temporada porque eu só vi o primeiro. André, vou falar das notas rapidamente e a gente dá as nossas notas. O IMDB tá com 8.6, que é uma nota altíssima para IMDB. IMDB geralmente fica ali entre 6 e 7 quando o negócio é bom, tá 8.6, é excelente. Rotten Tomatoes tá em 100%. Metacritics, que é as notas justamente dos críticos somados, é 70%. Eu não ligo muito para as notas dos críticos. Google Users, que é o que você mesmo brinca, é a voz do povo, tá em 96%, é uma nota altíssima também. E eu quero saber de você, o que você acha da sua nota, pra gente dar a nota do Farias do Mesmo Saco. Sim, Lu. Só uma curiosidade, no Netflix, nos 3 primeiros dias do lançamento, ele passou tudo que estava sendo assistido no Netflix. Ele bateu aí do dia 27 de dezembro ao dia 2 de janeiro 120 milhões de horas assistidas. Cara, é uma loucura. Tá em primeiro lugar disparado. Assim, que nem quando eu dei a minha opinião, acho que não foi tão positiva quanto as notas que você passou aí. Talvez quando eu assistir o episódio final, vai ter uma mega revelação ou vai ter a luta do século e eu vou mudar minha cabeça completamente. Mas no momento, eu que sempre dei notas altíssimas pro Cobra Kai, eu vou estar deixando a minha nota no 8, Lu. Eu deixo minha nota 8 no momento. Justo. Eu vou ficar com a nota 8 também, André, e é engraçado porque você tá no 8º e eu tô no primeiro episódio. Mas a nota é 8 também e eu acho que a minha nota é até mais... Não sei se a minha nota ou a sua nota é mais caridosa nesse caso, porque eu tô dando 8 só porque primeiro episódio é começo de temporada e isso é muito cara de Cobra Kai. Eles meio que preparam o terreno pra tudo que virá depois, então
é diferente de últimos episódios. Os últimos episódios de todas as outras temporadas é nota 12, nota 100, nota 1000, porque é sempre o ápice, é sempre aquele negócio tipo uma briga gigantesca e tudo mais. Então eu fico no 8 e principalmente pelo Rob e pelo Rock, que eu amo o Rock. Então, a nota Farias acho que fica em 8, né, Lu? Selinho. Pau! 8. E galera, se vocês gostaram desse vídeo, vocês gostam do nosso canal, continuem contribuindo e ajudando a gente, se inscrevendo no canal, porque essa é a forma que você ajuda mais a assistir os vídeos até o final, clicar no like, clica aí no like antes de sair, tá acabando já, clica aí rapidão. E os comentários, porque o seu comentário é o nosso salário. Às vezes a gente demora para responder, mas a gente adora conversar com vocês. Então é isso aí, valeu galera, valeu Luvas Cleverson e até a próxima.